Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, amiga, ouvinte que acompanha as programações aqui da Gospel AP Produções Oficial no canal no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, da sua audiência, de estar ligadinhos com a gente aqui assistindo esse vídeo. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando algo da parte de Deus para o vosso coração, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família. E você que ainda não é inscrito, aproveite e se inscrever no nosso canal aí, Gospel AP Produções Oficial no YouTube, e seja muito bem informado das coisas divinas, do mundo gospel, porque é isso que a gente vem aqui sempre estar comentando para vocês, ok? E falando aí de comentário do mundo gospel, nós estamos produzindo uma programação top, ok? De perguntas, perguntas e respostas, tudo sobre o mundo gospel. Então tá a gente mandando em vídeo, tem gente mandando a sua pergunta em escrita, outros mandam em áudio, outros mandaram para mim, pediram para não falar o nome, outros pediram para, pode colocar a fotinho dele ali no destacado também, e a pergunta, entendeu? Então aqui a gente segue conforme o nosso participante que faça, ok? Então tem várias perguntas já aí elaboradas, pelos nossos participantes, que estão envolvidos nessa programação que estamos produzindo, e vai ser uma programação muito top, muito bacana, vai estar falando aí das igrejas, vai estar falando dos louvores, da música, até algumas perguntas assim até meio polêmicas, que geram polêmicas até mesmo, mas vamos estar aqui comentando também, ok? E você é o meu convidado especial para estar aguardando aí essa programação em breve aqui no canal da Gospel AP Produções Oficial, beleza? Mas vamos agora para o que interessa. Esses dias atrás, uns 2 meses e meio, quase 3 meses atrás, eu, presbítero irmão Eduardo Batista, um abraço ao irmão Eduardo, a minha esposa, falamos um pouco aqui sobre o arrebatamento da igreja, sobre os sinais, e tem a segunda parte. Nessa segunda parte a gente vai falar algo sobre o arrebatamento e vamos falar também sobre a salvação, ok? Então aí vem um vídeo, a segunda parte, sobre esses dois temas, concluindo ali, dando um ênfase sobre o arrebatamento da igreja e também trazendo uma mensagem de conscientização sobre a salvação, ok? Então assista o vídeo, seja abençoado por Deus e compartilhe, ok, gente? Um beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho da sua atenção, fique com Deus. Tchau, tchau. Neste momento nós vamos entrar agora no quadro de perguntas e respostas, que nós vamos estar aqui comentando, junto com o presbítero irmão Eduardo Batista, minha esposa, eu também vou estar falando alto, de maneira simples para que todos possam entender. Eu acredito assim que o que nós vamos comentar aqui é o suficiente para quem quer abrir o coração para Deus, para que Deus faça morada dentro de cada um, no caso, é o suficiente para você entender o propósito que Deus tem em relação à salvação da humanidade. Ok, gente? Então, neste momento, nós vamos entrar aí neste quadro maravilhoso acerca do tema que a gente vem comentando aí, os últimos acontecimentos e o arrebatamento da igreja. Vivemos num tempo que algumas pessoas hoje sentem dificuldade para compreender as doutrinas bíblicas, com a questão do julgamento, de julgar o próximo, quem vai ser salvo, de que Deus só quer o coração. Na verdade, a salvação ela é condicionada. E qual a condição para que a humanidade seja salva? Importante essa pergunta, muito interessante, e a gente vem analisando um pouco sobre esse tema, e eu vou aqui responder, com base bíblica. A palavra de Deus vai responder para nós, A gente estamos aqui como um instrumento, um porta-voz, de Deus, da palavra de Deus, para conduzir uma palavra correta, a todos que estão nos acompanhando. Se você quiser acompanhar aí também, no livro de Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Ou seja, aqui está a resposta bem explícita, bem coerente, verdadeira, acerca da salvação da humanidade. Logo sabemos que a mesma é condicionada, existe uma condição, para a questão da salvação. Por exemplo, eu vou trabalhar em alguma empresa,
entendeu? A empresa também, dentro de uma empresa, estou pegando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos. Dentro de uma empresa, também tem o perfil da pessoa que ela está exigindo. Também tem uma condição para que eu possa ser contratado por essa empresa. Se eu não estiver dentro de uma condição que a empresa exige, é óbvio que eu não vou ser contratado. Entendeu? Por quê? Porque essa é uma organização da empresa. No céu não é todo bagunçado. No céu também existe uma organização. Ok? Existe uma ordem, não é de qualquer maneira. Então, por isso que tem sim uma condição para que nós possamos herdar as mansões celestiais. É a palavra de Deus no mesmo livro de Tito, né? A epístola de Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 12 diz assim: ela nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Ou seja, essa é a condição, entendeu? Ou seja, aqui está resumindo, mas se eu for detalhar vários nomes aqui de pecados, de paixões que, entendeu? Então são inúmeras, então aqui está resumido. Ou seja, há uma condição para a nossa salvação. Ou seja, eu não vou de qualquer maneira ser salvo para o céu e ponto final. Não, tem uma condição, tem uma organização, tem um procedimento a nós seguirmos, porque senão vira tudo bagunça. Essa é a realidade, entendeu? Então, essa é a condição para nós termos essa salvação que Jesus nos propôs, né? Lá na cruz do Calvário. Começando por aí, reconhecer, né, o sacrifício salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, que não foi em vão. Então, independentemente, né, de qualquer coisa, a palavra de Deus ela traz a nós essa condição, né, se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se estiver em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 e 1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Então, se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que estar alinhado. Eu tenho que estar dentro de uma condição que me leva a Jesus Cristo. Entendeu? A ponto que quando houver o arrebatamento da igreja, eu suba com a igreja. Eu faço parte desses remidos, que eu faço parte desse povo zeloso e de boas obras. Então, essa é a condição. Entendeu? Porque senão, se levar de qualquer jeito, vai virar tudo bagunça. Vira bagunça porque a gente já vê que até no mundo, né, como se diz, moderno, religioso, gospel, né, a gente já vê que virou tipo uma moda, modismo, entendeu? E na realidade, Deus exige sim uma organização, tem uma condição sim para sermos salvos, né? Então, e de maneira bem explícita aqui. E eu até fiz uma conotação aqui, ó, há 8 bilhões aproximadamente de pessoas, né, que palmilham sobre essa terra. E Jesus ele não é um patrimônio da igreja evangélica, né, de uma meia dúzia de historiadores ou de uma meia dúzia de interpretadores da Bíblia em particular. Não, Jesus ele veio para todo mundo, para todos. Porém, para todos que renunciaram ao seu velho homem, para todos que renunciarem às paixões do mundo, a nossa velha carne, e dar lado para quê? Pelos cumprimentos dos mandamentos e dos estatutos bíblicos da palavra de Deus. E simples, ok, gente? Então essa é a minha palavra acerca dessa pergunta, acerca da salvação para as nossas vidas. E que venhamos estar preparados, estarmos preparados para esse grande evento, que é o arrebatamento da igreja. O irmão Eduardo pode também estar complementando, aí, trazendo uma palavra, fique à vontade, minha esposa também, né? E estamos todos juntos e unidos para compartilhar o melhor da palavra de Deus com você. Glória a Deus. Muito importante, irmão Rosanildo, a sua colocação, pois eu vou ler o versículo de número 11 do capítulo 2 de Tito. Pois a graça de Deus se manifestou. Quem é esta graça? É o próprio Jesus Cristo que se ofereceu na cruz do Calvário para resgatar nós da nossa vã maneira de viver, que outrora, antes nós pertencia fazendo os desejos da nossa própria carne, nas paixões carnais. Mas a graça de Deus se manifestou através do Espírito Santo que iluminou os nossos corações e deu-nos a entender
que a salvação é pela graça. Aleluia, verdade. A salvação não é por mérito, não é por nada, mas é pela graça. Não é pago, não é adquirido assim de qualquer maneira, mas é pela graça de Jesus Cristo. Ele morreu, crucificaram ele lá na cruz, ele deu a sua vida, ele foi morto, foi crucificado, foi sepultado, Verdade. mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, glória a E Deus. dizendo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então esse poder está nas mãos de Jesus Cristo. E através da pessoa amada do Espírito Santo, ele ilumina as nossas mentes. E se você quiser ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus, entregue a tua vida a Cristo, que você vai ser muito feliz. E a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 5 fala: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Oh, Aleluia. glória a Temos Deus. paz com Deus. Maravilha. Deus está do lado daquele que é justificado pela fé. Abraão foi um homem justificado pela fé quando Deus, o próprio Deus, pediu seu filho. Isso tipificando já Jesus Cristo vindo nesses últimos dias morrer na cruz do Calvário para nos resgatar do mau caminho. Então, Abraão foi justificado pela fé e nós também vamos ser justificados pela fé, porque um dia aceitemos o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oh, glória a Deus! Que bênção, gente! Olha aí, ó, né? Olha, com essa palavra, com essa mensagem, gente, se você, ainda que talvez não teve um encontro real com Jesus, com essa palavra que o presbítero irmão Eduardo deixou, né, que sobre essa pergunta, sobre a salvação, né? Olha, é coisa incrível, gente. Esse é o momento, a oportunidade de nós abraçarmos, né, e se apegarmos com Deus e depositar nossa fé em Cristo Jesus, ok? Nós vamos, neste momento, darmos continuidade com a nossa programação aqui pela Gospel AP Produções. E agora nós vamos entrar aí no quadro, a segunda pergunta, né? Sobre o tema que a gente está comentando aqui nessa bancada aqui hoje, né, de maneira simples, mas de maneira verdadeira, porque estamos indo pela palavra de Deus para que todos possam entender melhor aí esse segmento, né, acerca desse tema, os últimos acontecimentos e o arrebatamento da igreja. No livro de São Mateus, é um livro profético que fala sobre o sermão profético e o princípio das dores, que nós estamos conversando aqui, né? O Eduardo, meu irmão esposo, Zenildo. Obrigado pelo amado. Obrigado pelo amado esposo. São Mateus escreve no capítulo 24 e no versículo 3 que, estando Jesus assentado ao Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos e, em particular, lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual é o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? O que podemos falar sobre este versículo, sobre essa pergunta que os discípulos indagaram a Jesus em particular? 24. Top. Muito bem, uma boa pergunta. E se nós formos analisarmos aqui para frente do versículo 4, o próprio Jesus responde esta pergunta do versículo de número 3. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, nesta colocação aqui, nós vimos que o próprio Jesus está respondendo esta pergunta dos seus discípulos. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então nós devemos estar preparados para responder a respeito da nossa salvação para todos aqueles que vêm
querer distorcer a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é bem clara: não vamos ser enganados. Por quê? Porque um dia, iluminado pela palavra de Deus, ninguém vai nos arredar desta responsabilidade de estar seguindo as pisadas do Mestre. Andar na dependência do Deus Todo-Poderoso, porque se levantarão muitos falsos profetas. E nós vimos nesses últimos dias, nesses últimos tempos, neste século em que estamos vivendo, se levantando muitos falsos profetas. Mas aquele que lê, medita, entende a palavra de Deus, não segue este caminho dos falsos profetas. Então, vamos ficar dependendo de Deus, porque é maravilhoso quando nós sabemos e conhecemos a voz do nosso pastor. Não é qualquer um que vai nos arredar da presença de Deus. E em seguida, nós vamos ver no versículo de número 7 do mesmo capítulo 24: levantarão-se nação contra nação. Isso é coisas que nós estamos vendo hoje. Estou profetizando. Isso é coisas que nós estamos vendo, as nações aí embravecidas, enraivecidas uma contra a outra, uma quer ser mais do que a outra, mas naquele dia todos vão se comparecer diante de Cristo para prestar a conta, para prestar a conta daquilo que fez aqui na face da terra. Então não vai ter escapatória para ninguém no dia do arrebatamento da igreja. Mais grandão, né? Não tem mais grandão. Tudo vai ser ter que comparecer diante da presença de Deus. Maravilha.